pastor e o seu rebanho. Este será o título da nossa sexta lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de pré-adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da IBD na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos nesta revista em que nós estamos falando da igreja, um lugar de comunhão, e para a glória de Deus nós já estamos chegando hoje na lição de número 6. E nela nós falaremos sobre dois elementos fundamentais da igreja, que são os pastores e os seus rebanhos, a membresia que compõe a igreja. A leitura da nossa aula está registrada em Hebreus, capítulo 13, versículos 17 ao 19. Vamos ler juntos? Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. A Bíblia diz, que é o versículo-chave da nossa lição, se encontra em Atos capítulo 20, versículo 28, e nos fala assim: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados, como pastores da Igreja de Deus, que ele comprou por meio do sangue do seu próprio Filho. Temos a leitura devocional, eu gosto sempre de lembrar aos meus pré-adolescentes para que eles façam uma leitura. Peço que você, professor, faça o mesmo na sua classe. Como objetivos para a nossa aula, para a condução da nossa aula hoje, nós temos os seguintes objetivos. São 3. Primeiro, apresentar o papel do pastor local. Segundo, demonstrar que Cristo é o nosso pastor supremo. E terceiro, apontar o nosso papel como ovelhas de Cristo. O Conhecendo Mais de Deus é a introdução da nossa lição. Então é aqui que nós convidamos os nossos pré-adolescentes para que eles prestem atenção na aula. É aqui que nós vamos criar uma expectativa, gerar ali um desejo de saber sobre o que é que nós iremos tratar nessa lição. E veja só como Conhecendo Mais de Deus vai nos falar na lição de número 6. Na lição desta semana, aprenderemos mais sobre uma figura muito importante para o funcionamento da igreja, o pastor. Os pastores são chamados para apacentarem o rebanho de Deus. As ovelhas, nesse sentido, são as pessoas que fazem parte da igreja. O pastor tem a responsabilidade espiritual de orientá-las. Em contrapartida, as ovelhas devem obediência aos seus pastores. O pastor deve procurar aquelas que estão afastadas do rebanho e trabalhar para trazê-las de volta à comunhão. Então, aqui na introdução, nós já tivemos uma ideia de qual é o papel do pastor e do quão fundamental é este papel para que a igreja possa continuar existindo. E nós vamos então agora para o nosso primeiro tópico, na verdade, entender mais a respeito da responsabilidade do pastor. Muitas vezes nós ficamos pensando, como será que deve agir um pastor? A Bíblia nos fala de que forma o pastor deve agir. Então esta lição ela tem o objetivo de ensinar aos nossos pré-adolescentes a respeito de como uma igreja deve ser formada, de quais são as responsabilidades do pastor, um pastor bíblico, o pastor que fundamenta o seu ministério no que a palavra de Deus diz e não no que o mundo vem nos dizer. Numa época em que nós vivemos, em que existem tantos pastores que foram consagrados por eles mesmos, pessoas que se autodenominam pastores, pastoras nas redes sociais e que arrastam uma multidão, que levam pessoas até eles, né? Porque são vários, infelizmente, em troca de muitas vezes você me deposita um determinado valor e eu oro por você e eu profetizo sobre a sua vida. Esse tipo de troca, esse tipo de comércio com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, a Bíblia vai nos ensinar que é errado. Então, esta aula tem o objetivo de ensinar aos nossos pré-adolescentes como deve ser o comportamento, quais devem ser as ações de um pastor e, ao mesmo tempo, quais devem ser as ações e os comportamentos dos membros do rebanho do qual todos nós fazemos parte. Vamos então para o nosso primeiro tópico. A Bíblia demonstra que os pastores são líderes chamados por Deus para cuidarem das igrejas locais, tanto em sua organização física quanto em suas necessidades espirituais. Então aqui nós temos 2 pontos. O pastor deve se preocupar
como a organização física da igreja. Então, por exemplo, se a igreja precisar de pintura nova, se a igreja estiver com a janela quebrada, se a igreja estiver com problema na calha, se a igreja estiver com algum tipo de vazamento dentro da igreja, no telhado, é o pastor que deve tomar conta desses probleminhas físicos, né, que a igreja apresenta ali. Então, dependendo do modelo que seja a igreja e o campo no qual aquele pastor está inserido, quando nós pensamos numa visão mais Assembleia de Deus, o pastor precisa, às vezes, não é ele que resolve o problema, mas é ele que comunica à igreja central para que sejam enviados recursos e mão de obra para que seja corrigido, reparado estes problemas na igreja. Mas quem identifica os problemas e relata estes problemas é o pastor da igreja. Mas ele não faz só isso. Ele não cuida só das questões físicas da igreja. Ele também precisa tomar conta das necessidades espirituais. Então é o pastor quem vai dizer, olha, a igreja hoje precisa de mais palavra a respeito de oferta, mais palavra a respeito de arrependimento, mais palavra a respeito de arrebatamento. Ou é o pastor que vai dizer, precisamos ter um tempo melhor destinado à adoração na igreja. Ou o pastor pode dizer, precisamos de uma adoração de maior qualidade. Então é o pastor que vai identificar quais são as necessidades espirituais do rebanho que ele pastoreia. Porque cada igreja possui uma dificuldade específica. Quando nós lemos as cartas que o apóstolo Paulo escrevia no Novo Testamento para igrejas diferentes, nós percebemos que elas não são iguais. Pode até ser que exista um problema em comum, uma com a outra, mas os problemas não são todos iguais. Uma igreja precisa de mais atenção em uma determinada área e outra igreja precisa de mais atenção em outra área. Assim é o trabalho de um pastor na atualidade. Ele precisa identificar quais são as necessidades da igreja, do povo, das pessoas que ele pastoreia. Vamos agora para a nossa letra A, o nosso primeiro subtópico, a figura do pastor de ovelhas. Jesus sempre usava elementos do dia a dia para exemplificar o aprendizado. As pessoas que viveram aquela época conheciam bem a atividade de um pastor. Era o pastor quem cuidava do rebanho das ovelhas, garantindo proteção, alimentação e todos os cuidados necessários à sua sobrevivência. As ovelhas são animais conhecidos por serem dóceis e muito dependentes. O pastor é uma figura que nutre um imenso amor pelas ovelhas e, se preciso for, ele arrisca a própria vida para cuidar de cada uma delas. Nós sabemos que Jesus possuía uma didática incrível, porque ele falava para as pessoas de diversas faixas etárias, de diversas camadas da sociedade, de uma forma que ele se fizesse ser entendido pela criança, pelo letrado e pelo não letrado. Por homens e mulheres, idosos e jovens, o Senhor se fazia ser entendido por judeus e também por não judeus. E o que ele mais utilizava era exemplos do dia a dia das pessoas, para que elas pudessem entender o que ele estava falando. Jesus trazia ali símbolos, figuras de linguagem, lições que as pessoas compreendessem. Então, quando ele foi falar a respeito de pastor e ovelhas, a profissão de pastor era muito comum naquela época, principalmente quando nós falamos do Oriente, né, que era onde Jesus estava, ali próximo de Israel, em algumas cidades próximas ali do que nós conhecemos hoje, que é Israel, e naquela época não era, né, ainda não tinha esta definição geográfica, mas quando Jesus estava lá, aquela profissão de pastor seria tão conhecida como a profissão de um pedreiro hoje em dia aqui para nós, na realidade brasileira. Então Jesus estava ali falando para eles como deveria ser a atitude de um pastor, quais deveriam ser os comportamentos dele. Então ele vai exemplificar que aquele líder, o chefe da igreja, precisava ter uma atitude como a de um pastor, que cuida de seu rebanho de uma forma tão intensa que ele chega ao ponto de, se preciso for, dar a vida pelas suas ovelhas. Então aqui nós já temos um primeiro modelo bíblico a respeito de como deve ser o trato de um pastor com o seu rebanho, com as suas ovelhas. Letra B. Segundo subtópico, Jesus, o bom pastor. Jesus declarou que ele era o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Assim como o pastor cuida das ovelhas, Jesus cuida dos seus servos. Ele garante proteção, alimentação espiritual e todos os cuidados necessários para que eles, no caso nós, tenhamos uma vida cristã abundante. Jesus é o bom pastor que entregou a própria vida em favor da salvação de suas ovelhas. Ele mesmo é aquele que resgata as suas ovelhas que se encontram afastadas do caminho e as traz de volta para a comunhão. Então, aqui nós entramos nessa parte do segundo tópico, que vai nos falar nos objetivos da lição,
lá no segundo objetivo que nós lemos, fala sobre identificar Cristo como nosso pastor supremo. E Jesus é o nosso bom pastor. A primeira pessoa a assumir a figura de pastor, quando nós começamos a pensar no nascimento da igreja, um pouquinho antes do nascimento, mas ali com Jesus, os primórdios da igreja, Jesus se auto-identifica como o bom pastor. Ele nos mostra que um pastor precisa ter contato com as suas ovelhas, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas e as suas ovelhas o conhecem pelo som da sua voz. Isso significa que um pastor precisa conhecer as pessoas que ele pastoreia. Ele precisa estar próximo da igreja. Ele não pode ser um pastor de passagem, um pastor que vem uma vez por mês, um pastor que vem uma vez por ano. Não, ele precisa ser um pastor que está ali todos os dias, que convive com aquela igreja, que conhece as dificuldades, as facilidades, as bênçãos e as decepções da vida das pessoas, as que fazem parte daquela família, porque a igreja é uma família. É um local onde nós desenvolvemos um contato muito próximo com pessoas que têm o mesmo objetivo que nós, que é chegar até o céu. Agora vamos para o nosso terceiro subtópico, pastores locais. Nós já entendemos qual é a figura do pastor de ovelhas, nós já entendemos que Jesus foi o primeiro a adotar a figura de pastor para si, e agora nós iremos entender um pouquinho a respeito do papel dos pastores locais. A Bíblia vai nos afirmar que homens escolhidos por Deus para liderarem as igrejas locais. A Bíblia afirma também que os homens escolhidos por Deus para liderarem as igrejas locais são chamados de pastores. É importante frisar que a lição deixa bem claro que é Deus quem escolhe, porque Deus capacita, Deus vocaciona homens cristãos para que eles sejam pastores. Ninguém pode se autodenominar pastor sozinho. Acordei um dia e falei, vou ser pastor. Não funciona assim. É Jesus quem chama, é Jesus quem capacita, é o Senhor quem escolhe alguém para ser pastor. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o pastor é responsável por alimentar a igreja com a palavra com letra maiúscula, com a Bíblia Sagrada. O pastor não alimenta a igreja com o que ele acha. O que um pastor acha importa bem pouquinho para a nossa salvação. O que realmente importa para um pastor é que ele pregue a palavra. O pastor não pode mudar um sermão porque pode ser que alguém fique triste com o que a Bíblia diz. O pastor não pode mudar o sermão, deixar de falar algo que a Bíblia diz, porque isso pode ser que magoe alguém. Pastor é alguém que está comprometido com a palavra. Doa a quem doer, ele precisa falar o que a Bíblia fala. Então, aqui está um dos primeiros comprometimentos do pastor. Não é com a pessoa, não é com a família, não é com o indivíduo. É com a palavra do Deus que o capacitou para aquela função. Segundo, o pastor precisa alimentar aquela igreja com a palavra porque ele deve conduzir a igreja através da palavra pelo caminho da salvação. Então o pastor tem uma responsabilidade diante de Deus de conduzir a igreja até ele, para que essa igreja alcance a salvação. E não é possível alcançar a salvação sem que nós tenhamos que abrir mão de algumas coisas, de algumas coisas inclusive que nós gostamos, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos fazer com que o nosso velho eu seja sepultado, que ele morra. Então é muito importante que o nosso pastor seja comprometido com a palavra. Aliás, não é só importante, é fundamental. É um dos maiores requisitos para a função pastoral. O pastor é o líder da igreja local e está nas suas mãos a responsabilidade de administrar a igreja. O pastor deve também ensinar e direcionar as ovelhas de Cristo de acordo com os ensinamentos das Escrituras Sagradas. De acordo com o que a Escritura diz. Um pastor, desculpa irmãos, um pastor pode ter a opinião dele, é claro. Só que se a opinião dele não for o que a Bíblia diz, ela não precisa nem ser exposta em cima do púlpito. Eu sei que os nossos púlpitos ultimamente recebem, algumas pessoas um pouco questionáveis. Só que o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de um pastor é que ele deve ser 100% bíblico. É o que a palavra de Deus diz. Ele precisa ser alguém que seja capaz de interpretar o que a Escritura está falando, para quem está falando, por que está falando, e então trazer este sermão à sua própria congregação. Segundo tópico, um rebanho obediente. Você já imaginou se um animal dependente como é a ovelha, por exemplo, se rebelasse e não quisesse mais seguir as orientações do pastor que a conduz? Ela poderia acabar em uma situação perigosa. Assim também somos nós em relação aos cuidados do nosso pastor local. A ovelha é um animal que precisa que um ser humano esteja ali cuidando dela. Se a gente pensa na figura da ovelha, ela não tem dentes fortes, ela não tem um corpo físico forte, com músculos, ela é bem fofinha, e ela não tem garras que sejam
que possam, né, ser usadas como defesa. Então a ovelha realmente precisa que o pastor a defenda. Olha só como os motivos, vai pensando aí, daqui a pouco vai encaixando tudo, dos motivos pelos quais a palavra de Deus nos convida a ser como as ovelhas e mostra que um rebanho deve ser como a ovelha é para o seu pastor. Letra A, primeiro subtópico, a obediência ao pastor local. As ovelhas precisam reconhecer que Deus concedeu ao pastor a autoridade para conduzi-las pelo caminho certo. O pastor é um homem sábio que orienta os membros da igreja sobre como proceder na vida cristã. Logo, a obediência ao pastor local permitirá à membresia uma vida segura e repleta de bons frutos. Os pastores são homens que merecem o nosso apoio em razão da grande responsabilidade que exercem na obra de Deus. Afinal de contas, os pastores prestarão contas das ovelhas que o Senhor confiou sob a autoridade deles. Quando nós temos um pastor que sabe do que ele precisa um dia fazer diante de Deus, que reconhece o peso que está sob os seus ombros de prestar conta daquelas pessoas que estão ali sendo pastoreadas por ele, nós podemos confiar na direção desse pastor. Por isso é importante que nós saibamos se o pastor que está ali nos servindo, né, de autoridade sobre as nossas vidas é um pastor cristão. É um pastor que realmente foi chamado por Deus, é alguém que faz parte de um ministério sério, decente, porque é muito séria a função de um pastor sobre a vida de alguém. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus o que é que nós devemos esperar de um pastor. Letra B, os benefícios da obediência. Assim como o pastor é responsável por conduzir o rebanho, as ovelhas têm a obrigação de obedecer ao pastor. A visão da ovelha muitas vezes é limitada para enxergar o perigo. Às vezes ela realmente não consegue. Semelhantemente, a obediência ao pastor é uma forma de garantir a segurança para a vida espiritual. Aqueles que se aventuram a seguir suas próprias intuições correm o sério risco de se perderem por caminhos perigosos. Nós precisamos obedecer ao pastor, que é uma autoridade de Deus sobre nós, porque existem benefícios nesta obediência. O Senhor deseja que tenha um pastor na igreja porque isso é bom para a igreja. É um modelo que o Senhor estabeleceu que deveria ser seguido. Mas é claro que a gente só consegue obedecer alguém que dá motivos para que aquela obediência aconteça. Por isso, a palavra de Deus deve ser a nossa bússola, realmente o nosso guia de vida. Porque se eu olho para aquele pastor e fico pensando, será que o que o pastor falou está duro demais? Aí eu vou para a palavra e a palavra fala exatamente aquilo que o meu pastor falou. Então ele não está duro demais. Sou eu que estou um pouquinho mais amolecida pelo mundo, pelas circunstâncias da minha vida. Agora, se eu ouço o pastor falando uma coisa que a palavra de Deus diz completamente o contrário, eu não posso obedecer a esse homem, porque senão eu estarei errando e nós precisamos conhecer a palavra para que a gente não erre. Letra C, a unidade do rebanho. Quando o pastor e as ovelhas estão unidos em um mesmo propósito, atuando de forma harmoniosa com a palavra de Deus, ambos chegarão ao mesmo destino com segurança. A Bíblia ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando nós plantamos obediência, colhemos uma vida abençoada. É importante nós pensarmos que uma igreja que possui um pastor cristão, verdadeiramente cristão, que segue o padrão bíblico do que significa ser pastor. E essa igreja também é uma igreja verdadeiramente cristã, que segue o padrão bíblico do que significa ser rebanho. Nós temos um pastor debaixo da vontade de Deus e uma igreja debaixo da vontade de Deus. Então o trabalho nessa igreja irá encaixar e ele será mais harmonioso. É claro que quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, fazendo o que Ele diz que é certo, a nossa vida é mais beneficiada. Nos tornamos pessoas prósperas. E eu não estou falando agora de prosperidade, porque para falar de prosperidade no Brasil tem que explicar, né? Próspero no sentido financeiro. Eu estou falando da paz que excede todo entendimento. Eu estou falando de uma igreja frutífera, de uma igreja agradável. Uma igreja que possui um pastor cristão, um pastor que segue a Bíblia, uma igreja que é cristã e que segue a Bíblia, vai ser uma igreja harmoniosa, uma igreja da qual dá gosto de fazer parte, porque ela é dirigida pelo que a palavra de Deus nos diz. Amém? Vamos caminhar para o nosso terceiro subtópico, as ovelhas perdidas. É muito importante pensar que, às vezes, algumas ovelhas vão ficar pelo caminho. Você, professor, ou você, aluno que está aqui, pode puxar aí na sua memória quantas pessoas que eram ovelha até poucos dias junto com você na casa do Senhor já não são mais hoje. Né? Você pode puxar aí na sua memória nomes, rostos, lembrar de amigos,
talvez de famílias próximas, lembre-se do nome dessas pessoas. Muitas, infelizmente, às vezes acabam ficando pelo caminho. E esta lição não vai deixar de falar dessas pessoas tão especiais para o Senhor e que carecem da nossa atenção. Você já ouviu a parábola da ovelha perdida? Ela conta a história de uma ovelha que se perdeu do rebanho. O pastor, com amor, foi ao seu encontro para resgatá-la. Letra A, primeiro subtópico, a parábola da ovelha perdida. Em Lucas 15, 1 ao 7, Jesus contou uma parábola à multidão que o seguia. Um pastor possuía 100 ovelhas. De repente, uma se desgarrou e se perdeu. Imediatamente o pastor deixou as 99 e foi ao encontro dessa que tinha se perdido. Essa única ovelhinha que tinha acabado se perdendo. Ele passou por todos os perigos, não descansou até que ele a encontrou. A colocou sobre os seus ombros e a levou para casa. Assim é o amor de Deus por nós. Esse mesmo amor o Senhor implanta no coração de pastores locais para que eles cuidem de cada ovelha do rebanho. É importante compreendermos que, para Deus, as ovelhas que se perdem possuem um imenso valor e o Senhor não desiste de nenhuma delas. Eu sei que pode ser que talvez os nossos pré-adolescentes fiquem pensando, e as pessoas que param, que desistem da caminhada de fé, que acabam deixando a igreja? Jesus as ama também e o Senhor deseja resgatá-las. Tanto deseja resgatá-las que ele nos deixou um ide, uma missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O Senhor deseja que não só pessoas que nunca ouviram falar dele possam ouvir e venham à casa dele, mas ele também deseja que pessoas que por acaso pararam pelo caminho voltem para a sua casa. E ele conta conosco para esta atividade. Olha como a lição vai começar a falar que não é só uma responsabilidade do pastor. Porque é claro que o pastor é o maior responsável e geralmente é a pessoa que mais deseja que a ovelha volte para a igreja. Porque ele recebeu este amor de Deus, este amor cristão, de cuidado, de carinho para com aquela pessoa. E o pastor deseja que ela volte. Ele tenta buscá-la, ele tenta entrar em contato com ela, ele vai correr perigos às vezes para fazer com que aquela ovelha venha, e muitas vezes o perigo, a gente não está falando mais dos perigos geográficos, mas talvez nós estamos pensando em um pastor que precisa, às vezes, falar com uma pessoa que não quer ouvi-lo. Às vezes nós estamos falando de uma pessoa que está com o coração tão endurecido que ela não quer ouvir ninguém. E aí o pastor precisa insistir com alguém que está com o coração endurecido. E aí nós vemos esse pastor indo para a oração, indo para o joelho, clamar ao Senhor, para que o Senhor amoleça aquele coração, acalme aquela pessoa e então permita que aquela pessoa possa ouvi-lo, possa aceitar um conselho, uma orientação. Irmãos, o trabalho de um pastor é algo muito sério. É uma vocação que o Senhor dá. É uma capacitação que só Deus pode fazer. Porque realmente, como a lição nos fala, o Senhor precisa implantar um novo coração. Um coração amoroso. Um coração que enxerga os defeitos, as falhas, que vê os problemas naquela ovelha, mas que fala, é uma alma preciosa para o Senhor. Precisa de atenção. Precisa de ajuda. Então este pastor muitas vezes vai passar horas clamando pela vida de uma pessoa que não é nem da família dele, mas ele recebeu um amor que Deus colocou em seu coração para aquela pessoa, para que ele tenha, para que ele nutra por aquela pessoa. Letra B, nosso papel no rebanho. Qual é o nosso papel dentro da igreja, principalmente no que diz respeito às ovelhas perdidas? Nós temos um papel? Será que os nossos pré-adolescentes têm um papel? Sim, eles têm. Olha o que este tópico, este subtópico vai nos dizer. É interessante perceber que as ovelhas perdidas, ou seja, as pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, precisam de apoio, mas não é um apoio só do pastor. Eles também precisam do apoio de todo o rebanho, para que eles possam se firmar novamente na presença de Deus. Como ovelhas de um mesmo rebanho, o nosso papel é, primeiramente, o de buscar falar do amor de Deus, o de cumprir o ID para todas as pessoas, todas as ovelhas, as que já ouviram falar de Jesus e as que não ouviram. Nós precisamos sempre pregar, falar de Jesus, com as nossas palavras, com as nossas ações, com a nossa vida, com as nossas escolhas, com o que nós postamos nas redes sociais. Nós precisamos sempre estar falando do amor de Deus. Este é o nosso primeiro papel. Nosso segundo papel é de auxiliar no acolhimento dessas ovelhas, para que elas não desanimem da fé. Quando nós compreendemos a importância da união de todos, nós aprendemos como essa comunhão nos torna mais fortes como igreja. É necessário que nós possamos pensar
que um pastor sozinho, ele não faz uma igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora precisa ser uma igreja que decidiu evidenciar o caráter de Cristo. Porque o pastor muitas vezes vai lá e busca a ovelha, traz ela de novo, mas a igreja é fria na recepção. A ovelha sente e prefere estar em outro lugar, em um rebanho mais amoroso. Então nós temos um papel, sim, o papel de abraçar as pessoas, de facilitar o convívio delas na igreja, de facilitar como que eu diria, o processo de adaptação da pessoa na igreja. Nós somos uma família da fé. Então isso significa que nós vamos precisar frutificar, né, o fruto do Espírito em nós para que nós possamos ser pacientes, para que nós possamos ser benevolentes, mansos, para que muitas vezes nós tenhamos domínio próprio e fiquemos quietos. Às vezes as pessoas nos falam coisas na igreja e a gente precisa ficar quieto, porque se a gente for retrucar, nós iremos estar errado, pecando junto com a pessoa. Então na igreja nós precisamos ter um trabalho de jogo de cintura, desenvolver uma maturidade espiritual, porque como ovelhas de um mesmo rebanho, nós precisamos estar debaixo da orientação do pastor e debaixo da orientação do Senhor. Então é muito importante que a igreja seja acolhedora. Voltando, horas depois, eu tive que fazer um corte aqui no vídeo, continuar depois no final do dia, agora já são quase 10 horas da noite. Minha filha acordou aquela hora, tentei gravar. Talvez eu até deixe um trechinho aí no final para os irmãos darem uma olhada. Eu tentei gravar mais de 10 vezes, mas não teve jeito. Aí eu esperei ela dormir novamente, meu esposo chegar da igreja. Enfim, vamos concluir a nossa lição então. É importante para nós fazermos aqui um comentário a respeito do último subtópico, nosso papel no rebanho. Vale falar, né, a respeito da sintonia que a igreja precisa ter. Não basta que nós tenhamos um pastor amoroso que busque as ovelhas perdidas, que vá atrás delas e que as traga novamente para o rebanho. É necessário que este pastor possa contar com uma igreja que é amorosa, com uma igreja que é receptiva. O pastor que busca as ovelhas novamente precisa contar com uma igreja que vai recepcionar essas ovelhas de volta. E como nós estamos falando para uma classe de pré-adolescentes, é importante nós já os ensinarmos que eles também precisam ser amorosos, receptivos, receber bem as pessoas e ir aprendendo a olhar para o lado e perceber se por acaso alguém que caminhava com eles rumo ao céu parou de caminhar. É importante que eles observem alguém que parou algum tempo e que agora está retornando para ajudar, para auxiliar, para apoiar. Isso é cristianismo. É por isso que o Senhor fundou a igreja, para que nós pudéssemos juntos caminhar em direção ao céu, para que um pudesse ajudar o outro, para que um pudesse edificar o outro, seja por conselhos ou seja por testar a fé. Às vezes, dentro da igreja, nós temos a nossa fé testada. Então, é muito importante que nós possamos entender que a igreja é um organismo vivo, é composta de pessoas. E pessoas têm dificuldades, pessoas têm dias ruins, pessoas são fechadas no trânsito, pessoas recebem diagnósticos negativos. Portanto, a igreja é influenciada pelas circunstâncias do nosso dia a dia. Porém, quando nós estamos dentro da igreja, é necessário que nós tenhamos a consciência de quem somos, do que é a igreja e da comunhão que nós precisamos manter com os nossos irmãos, inclusive com os nossos pastores. Vamos para a nossa conclusão? Como é precioso sabermos que temos um pastor supremo, o nosso Senhor, o nosso pastor celestial, nosso Senhor Jesus. Este pastor cuida de nós e ele escolheu também pastores locais para nos instruírem ao caminho certo. Além de Jesus cuidar de nós, além dele assumir a função de ser o nosso bom pastor, o nosso pastor supremo, ele ainda chama, convoca, traz para si homens nos quais ele coloca um amor pelas ovelhas para que eles possam se transformar em pastores. E estes pastores recebem de Deus a tarefa, a missão de nos auxiliar a caminhar em direção ao céu, a Canaã celestial. Que aprendamos a ser obedientes aos nossos pastores a fim de sermos bem-sucedidos em nossa caminhada cristã. Este é o desejo final que a lição nos traz aqui na conclusão. E eu acho válido mencionar aqui para os irmãos algo que me chama a atenção. Se você já me acompanha de outros vídeos, de outros trimestres,
Eu já falei em algumas vezes que eu sou filha de pastor. Os meus pais completaram recentemente 30 anos de ministério pastoral. Quando eu nasci, eles já pastoreavam e eu cresci nessa ambiência, né, sendo filha de pastor e vendo muito de perto o que significa ser pastor. Hoje, nós muito raramente veremos um pastor que precisa literalmente dar a vida pelas suas ovelhas. Porém, eu convivi, eu cresci, eu vi no meu dia a dia o meu pai, pastores próximos, amigos dele, que davam o seu tempo, que dedicavam a sua juventude, que dedicavam as suas férias, os seus dias que poderiam ser de folgas para a igreja. Meu pai nunca saiu do final do culto ali, nunca saiu da igreja enquanto não fossem todos os irmãos embora, enquanto todos não tivessem sido atendidos. Meu pai nunca saiu de férias por 30 dias, desde que ele começou a pastorear, 30 anos atrás, junto com a minha mãe. O ministério pastoral ele é repartido, né, entre o pastor e a sua esposa. A Assembleia de Deus não se consagra pastoras, mas nós entendemos que o Senhor chama também mulheres para que assumam a posição de esposas de pastores, e desde sempre eu nunca vi os meus pais tirarem 30 dias de férias. Eu já vi eles tentarem tirar assim uma semana, e às vezes quando eu estava lá nas férias recebi uma ligação que algum irmão da igreja tinha falecido, precisava fazer a cerimônia fúnebre e retornar. Então, é uma vida dedicada ao ministério, intensamente, integralmente dedicada. Toda a família se envolve no ministério. Então, hoje o pastor não dá mais a sua vida de forma literal ao morrer pela ovelha, falando ali de dar o seu próprio corpo, né, de ir para a morte para que a ovelha viva. Porém, nós vemos essa doação nas atitudes do pastor, nas escolhas que ele precisa fazer, no horário que ele não pode ter. Por exemplo, meu pai é um pastor integrado da igreja, da Assembleia de Deus em Curitiba há muitos anos, e ele está 100% do seu tempo disponível para a igreja. Eu cansei de ver os meus pais saírem de madrugada para atenderem casais que estavam ali brigando, prestes a tomar uma decisão de divórcio. Por muitas vezes eu os vi atender famílias, os vi fazer oração em hospital para pessoas que estavam quase partindo, de madrugada, ou muito cedo, ou muito tarde da noite, mas enfim, os horários sempre variaram muito, porque o meu pai sempre esteve 100% disponível para a igreja. O que eu quero dizer com isso? Ao falar dessa trajetória do meu pai, que foi tão próxima para mim, que os nossos pré-adolescentes precisam ser ensinados, eles não vão aprender isso sozinhos, eles precisam que nós ensinemos a eles, e essa é uma aula propícia para isso, que os nossos pastores precisam ser abraçados por nós. Abraçados não só no vestir a camisa juntamente com o nosso pastor, ser uma igreja receptiva, amorosa, mas também no sentido literal. Pastores precisam de abraço físico. Pastores precisam receber cumprimentos dos seus pré-adolescentes e ouvir deles: pastor, eu estou orando por você, estou orando pelo Senhor. Nós lá na nossa família, nós oramos pelo Senhor e pela sua família, porque pastores são seres humanos. Eles são chamados por Deus, recebem do Senhor uma função muito pesada para os seus ombros, mas eles são seres humanos, eles falham, eles erram e eles possuem dificuldade. Às vezes a carga é muito pesada. Então, meu conselho é que nós possamos ensinar aos nossos pré-adolescentes que pastores não devem ser idolatrados, não, jamais, mas eles também não devem ser olhados como alguém tão santo que a gente não precisa nem cumprimentar, ou como alguém tão santo que já está com a salvação garantida, que não precisa da minha oração, da minha intercessão, do meu carinho. Precisa. Tá? Pastores não precisam receber aplausos do tipo, gostei da mensagem, que não me atacou, foi uma mensagem democrática. Não é assim. Mas nós, enquanto igreja, que segue os padrões que a Bíblia nos ensina, precisamos aprender que o relacionamento com o pastor funciona da seguinte forma. Tá? Existe um modelo bíblico para nos relacionarmos com os nossos pastores. E não é esse modelo que a rede social trouxe. Muitos pastores aí se tornam meio que celebridades, meio que estrelas. Não. O pastor é alguém que está tão próximo da sua ovelha, que ela tem um contato tão livre com ele, que ela conhece a sua voz. Como o Senhor Jesus ensinou a todos nós, não só aos pastores, mas a nós também, através da sua palavra. Então, que nós possamos ensinar aos nossos pré-adolescentes a estarem dispostos a trabalhar pela causa do Senhor, pelo reino dele, pelo crescimento da igreja, e isso significa também se disponibilizar para o seu pastor.
Isso significa amar o pastor, orar por ele, interceder por ele. Ir lá e abraçá-lo e falar, pastor, tudo bem? O pastor não morde, não. Às vezes, né, é difícil chegar até o pastor, porque tem muita gente, tem uma fila, mas que a gente ensine aos nossos pré-adolescentes. O pastor é um homem de Deus. E caso não seja, você precisa ser capaz de identificar. Como é que nós somos capazes de identificar? Lendo a palavra de Deus. É a Bíblia que é o nosso manual de fé, de regras, de práticas. É a nossa regra de existência, daqui que nós tiramos o que nós devemos fazer, como devemos fazer. Como é que nós sabemos se o nosso pastor está debaixo da autoridade de Deus, se ele foi chamado pelo Senhor e se ele está fazendo o que agrada ao Senhor? Lendo a palavra de Deus, conhecendo as Sagradas Escrituras. Então, que esta aula seja muito proveitosa para os nossos pré-adolescentes e para nós também, que eles possam entender de que forma eles devem se relacionar com o pastor que eles têm. Qual é o relacionamento saudável que a igreja deve ter com o seu pastor? Essa aula tem o propósito de responder essas perguntas e eu espero que o Senhor Jesus te capacite para que você, professor, possa respondê-las para os seus pré-adolescentes. Deus abençoe por ter chegado até aqui, me perdoem por essa situação, o vídeo começar numa hora com uma luz diferente, agora estar terminando num outro momento, mas o importante é que eu consegui finalizar e que os irmãos vão poder ter acesso aqui a uma pré-aula para auxiliar, né, na preparação de vocês. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, sinta-se muito à vontade para comentar nesse vídeo e pode se inscrever. Será uma alegria ter você fazendo parte aqui dessa comunidade de pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Então Deus abençoe e até a próxima aula.